Fala galerinha do canal, aqui é o professor Rogério Silva do canal História para Todos. Seguimos aqui no nosso projeto de final de ano, início de 2026, para o conteúdo de atualidades. Então essa videoaula é para você que vai fazer a prova de Viseu no estado do Pará ou outras provas que envolvam esses conteúdos. Lembrando que essa aqui é a nossa sexta aula e existe uma playlist aqui no canal sobre política, economia, transporte, sociedade, meio ambiente e agora chegamos na parte de educação. Não esqueçam, gente, deixe seu like e inscreva-se no canal. A única coisa que eu peço para vocês é isso. As duas únicas coisas. Inscreva-se no canal e deixe seu like. E juntos vamos construir a aprovação de vocês. Ok? Então, gente, na aula de hoje, nós iremos tratar de um dos grandes problemas da educação brasileira. Vamos tratar de ensino superior e ensino básico, né, que pega praticamente toda a educação. Então, gente, é muito comum em prova serem abordados programas do governo estadual ou do governo federal. Então, vocês têm que ter nitidamente na cabecinha de vocês o que é ProUni, o que é Pé de Meia, o que é Mais Professores, o que é o FIES, para quando aparecer na prova de vocês, gente, vocês não possam ficar na dúvida. Então, vocês têm que ir, gente, preparados para a prova na parte de educação sobre essas siglas da educação. Lembrando também, gente, que é muito comum aparecer em prova de atualidades na parte de educação as questões referentes ao Enem. Então, gente, aí na tua casinha, dá uma lida o que foi que aconteceu no Enem. Eu vou trazer para vocês aqui uma síntese bem bacaninha sobre o Enem 2025, ok? Então vamos lá, gente. FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, criado pela Lei tal de 12 de junho de 2001. Esse FIES moderno, tá? Esse FIES que nós conhecemos agora. Só que já existiam sistemas de financiamento desde o governo FHC. Só que era um número reduzido, tá? Era um número que ficava limitado principalmente ali na região sudeste do país, e agora nós temos uma grande amplitude desse fundo, né? Então, como o próprio nome está dizendo, gente, FIES, Fundo de Financiamento. Então, é patrocínio, tá? O governo vai te emprestar uma grana e se tu não devolver essa grana, você vai parar onde? Seu nominho lindo e maravilhoso no SPC, Serasa e por aí vai, tá? Ele se expandiu principalmente a partir do ano de 2010. Financia cursos superiores não gratuitos com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação e Educação no Ensino Superior. O programa passou a permitir o financiamento de cursos profissionalizantes também de nível médio. Quem organiza toda essa parada? O agente operador é o FNDE, vinculado, logicamente, ao Ministério da Educação. Então, gente, o FIES serve para você estudar em universidades ou cursos profissionalizantes particulares financiados com empréstimos do governo federal. Então, gente, muito bacana o programa. Logicamente que tem algumas dificuldades e ele precisa ser aperfeiçoado, né? Por exemplo, o curso de História. Vamos supor o curso de História, falo da minha área. A mensalidade do curso de História custa R$ 500, beleza? Então, tu vai pegar esses R$ 500 emprestados, multiplica isso daqui por 4 anos, trocentos meses. Deixa eu fazer um cálculo aqui.
rápido para você observar o quanto é problemático, principalmente, gente, para aqueles alunos mais carentes. 500 vezes 12 é igual a 6.000, vezes 3 é igual a 18 mil reais, fora os juros. Então, gente, que professor de história recém-formado terá como pagar esses 18 mil? Nós sabemos que é parcelado, existe ali alguns itens que auxiliam esse pagamento, mas é muito complicado. E o aluno, ele deve pagar essa grana de volta para o governo para que o governo possa financiar futuros outros alunos. Então, é problemático, tá, gente? Muita gente, né, que se forma sabe muito bem da dificuldade, né? Eu comecei a ganhar dinheiro de verdade mesmo após 10 anos de formado, né? Então, eu, graças a Deus, fiz federal e não precisei recorrer a esse financiamento, senão com certeza não teria como pagar, pelo menos inicialmente, né? E meu nome ia parar no SPC Serasa, tá bom? ProUni, Programa Universidade para Todos, criado em 2004, legitimado em 2005, né? E foi colocado para funcionar a partir de 2005, 2006. Aqui, gente, é bolsa. Você estuda numa universidade pública e paga 50% apenas na mensalidade. Ou, em alguns casos, você pode até chegar a 100%. O público-alvo do programa é estudante sem diploma de nível superior, ou seja, não serve para a segunda graduação. Para se inscrever, é preciso ter realizado pelo menos uma das duas últimas edições do Enem, ter alcançado no mínimo 450 pontos de média nas notas de 5 provas do exame. Além disso, o estudante não pode ser muito zerado em redação, não pode ter zerado a prova de redação. Então, são critérios, né? Isso aqui trouxe a universalização do ensino superior. Não sei de qual cidade vocês estão ouvindo a minha aula. Você observa, gente, você observou aí que na sua cidade abriu várias e várias faculdades. Muitas faculdades particulares são financiadas pelo ProUni e pelo FIES. Na cidade que eu morava, tinha ali uma escola que eu estudei no ensino médio, né? Era uma escola bacaninha, assim, mediana, e hoje em dia ela é gigante, né? 3 andares praticamente, já virou faculdade, porque ganharam muito dinheiro ali naquele momento e universalizaram a educação. Então hoje, gente, praticamente todo mundo pode ter acesso ao ensino superior. A grande questão é a qualidade desse ensino superior, né? Tanto que surgiram ali, gente, surgiu nesse ano várias regras para o ensino superior, né? Novas regras para a educação EAD, porque estava muito avacalhado, né? Estava muito assim bagunçado. Então agora, gente, proibição de cursos 100% online em áreas como medicina, direito, enfermagem, psicologia e odontologia. As atividades, pelo menos 10% da carga horária deve ser cumprida presencialmente. Cada disciplina deve ter ao menos uma prova presencial com peso significativo na nota. E todo esse acompanhamento tem que ser feito por tutores. O governo federal, né, ele tenta implementar uma maior qualidade nesse ensino superior. Então, cuidado com isso em prova, as novas regras do ensino superior, porque estava muito avacalhado e a qualidade do ensino tinha caído demais. A pessoa ia lá, fazia uma faculdade com aula somente no sábado, colava, fazia as provas tudo com o chat GPT e depois saía com diploma
se achando de nível superior de fato e de direito. Na verdade, acabavam comprando o diploma, tá? Tem muita faculdade mequetrefe pelo Brasil. Falo com propriedade, porque já dei aula em faculdade mequetrefe, reprovei 7 alunos e nunca mais me contrataram. É muito bacana isso, né? Não pode ser um professor sério, tem que aprovar os alunos. Isso está acontecendo muito também no ensino básico. SISU, Sistema de Seleção Unificada. Preste atenção. Aí é referente à seleção. Foi criado em 2010 pelo governo federal como alternativa aos vestibulares realizados até então, de forma descentralizada. Você pode morar numa cidade X e cursar a Universidade Y, lá em outro estado, lá em outra cidade. Criado pelo Ministério da Educação, na época o responsável pela pasta era Fernando Haddad. O programa ofertou mais de 260 mil vagas para o ingresso em instituições na rede pública para o ensino superior. Muito bacana o SISU, tá, gente? Mas digo, tem problemas também, né? O aluno X, ele vai passar numa cidade não, eu já vi casos, num estado Y. Então esse aluno aqui, ele quer mostrar para o pai dele que ele passou no Enem, no vestibular, e a nota dele foi, vamos supor, 700, beleza? O sonho dele é fazer história. Só que aqui na cidade X, a nota foi 800. Tô supondo, tá, gente? Ele não consegue cursar história aqui na cidade dele. Mas com essa nota de 700, ele consegue cursar pedagogia. Bem aqui, ó, na cidade Y. E o rapaz e a moça que estudam na cidade Y e queriam fazer pedagogia na cidade Y, tiveram uma nota, vamos colocar aqui, de 690. Eles não poderão assumir essa vaga, porque veio gente lá de fora. O rapaz da cidade X, muitas das vezes, nem vem assumir a sua vaga. E esse pessoal acaba desistindo depois. Ou o rapaz vem, começa a estudar pedagogia, primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre, e aí ele acaba abandonando. E no próximo ano vem e passa no curso de história aqui na cidade, etc, etc. Essa galerinha aqui não ficou esperando um ano e meio para poder fazer o curso de pedagogia. Já foi para outro curso ou às vezes, infelizmente, desistiu do ensino superior. Então, gente, é complicado isso, tá? Muito complicado, mas fica aí a reflexão, ok? Novo ensino médio, reformulações. Isso aqui, ultimamente, gente, está sendo caos para nós professores da educação básica, né? O ensino superior agora passou por essas reformulações que buscam a qualidade do ensino superior e agora mudaram também as regras do ensino médio. Então ficou o novo ensino médio. Esse novo ensino médio, o primeiro novo ensino médio, surgiu como resposta à precariedade do ensino médio lá no governo Temer. Lembra do governo Temer? No finalzinho do governo Temer, o Temer que assumiu depois que a Dilma sofreu impeachment, e aí um doido foi lá e propôs um monte de reformas, e essas reformas em nada acabam melhorando a educação. Primeiro que o cara nunca deu uma aula, começa por aí. Nunca foi professor do ensino básico. E aí essas medidas foram protelando e gradativamente foram colocadas aqui para nós. Nós que estamos aqui na base, né? E o governo Lula reformulou algumas dessas medidas, tá bom? Tava ruim, ficou menos pior. Professor, o que é esse novo ensino médio? O novo ensino médio, gente, trocando aqui em miúdos, simplificando para vocês que não são da área, é tentar promover a melhora do ensino médio
com a oferta de várias disciplinas diferentes e reforço em disciplinas básicas, que é o caso, né, que nós temos na matemática e língua portuguesa. Então, aumentaram a carga horária de matemática e língua portuguesa, diminuíram a carga horária de inglês, de história, de geografia e inseriram novos conteúdos, novos itinerários. Como assim, professor? Itinerários. Uma disciplina diferente. Educação financeira, educação ambiental, educação do trânsito, que mais? Projeto de vida, ensino, vamos supor, dos direitos humanos. Só que essas novas disciplinas, elas não caem no Enem. Então, o aluno de escola pública, ele acabou sendo muito prejudicial. Porque, por exemplo, no segundo ano, eu tenho ali 12 assuntos de história para ministrar para os alunos, eu não consigo ministrar 12, eu consigo ministrar 8. Então, os alunos acabam perdendo conteúdos que são muito importantes para a sua formação em nome desses novos itinerários, dessas novas disciplinas, ok? Então, em miúdos é isso. Enquanto que o aluno da escola particular, gente, ele tem todas as aulas normalmente, né? Eu, antigamente, antes do ensino médio, gente, eu dava 3 aulas para no ensino médio, 3 aulas por semana, né? O aluno da escola particular tem 4 aulas por semana. Agora, com o ensino médio, eu ministro apenas 2 aulas por semana. Então, gente, olha aqui a discrepância. Eu estou dando o meu exemplo de história, né? Imagina nas outras disciplinas. Então, acontece isso, tá? Então, o movimento dos professores solicitou para o Fernando Haddad, para o Camilo Santana, que é o ministro da Educação, para que ocorresse reformulação nisso. Pediram também para o Lula para que ele pudesse mudar essa situação, até mesmo anular as reformas do ensino médio. O que foi que ele fez? Não, companheiro, não dá para mudar tudo. E aí ele vai, nossa, minha imitação foi ótima, né? Ele vai e faz algumas mudançazinhas, tá bom? Mas que na minha ótica não vem trazer de fato melhoria para o ensino médio. Veto, aqui, aí foi sancionado, gente, essa nova versão do ensino médio, né? Sancionado em 31 de julho de 2024, ano passado. Veto ao conteúdo do Enem e vestibulares. Lula vetou a inclusão dos itinerários formativos do Enem, argumentando que isso comprometeria a equivalência das provas e a isonomia dos estudantes, mantendo foco nas disciplinas de formação geral básica. O que é formação geral básica? São as disciplinas ditas normais, tá? Português, matemática, química, física, literatura, é isso. Isso é formação geral básica. Implementação a partir de 2025. As novas regras valerão para os alunos que ingressaram no ensino médio a partir de 2025. Disciplinas obrigatórias mantidas: português, matemática, inglês, arte, educação física, ciência da natureza, ciências humanas, como espanhol opcional preferencialmente. Então, o professor de inglês e espanhol, gente, que ele tinha 2 aulas, agora ele passou a ter, né, antes de 2024, ele passou a ter uma aula. Uma aula, gente, para o professor manter a sua carga horária anterior, ele precisa ter, mais ou menos, tá? Não lembro que eu não sou da área, umas 32, deixa eu colocar aqui, 32 turmas, gente. 32 turmas. Eu te pergunto, que professor no mundo tem 32 turmas? Só para vocês terem uma ideia, gente, nesse novo ensino médio, eu tinha, sei lá, 15 turmas. E agora, gente, eu tenho 27 turmas. Então fica mais cansativo para o professor, fica um pouquinho mais estressante na hora de lançar a nota. Então não melhorou em nada a educação no ensino médio. Itinerário formativo: os sistemas de ensino devem ofertar
o aprofundamento em áreas do conhecimento, tecnologia, matemática, ciência da natureza, ciências humanas e sociais, com pelo menos 12 itinerários diferentes para a escolha do aluno, né? Então, aluno, você tem duas opções. Tu quer estudar educação ambiental ou tu quer estudar projeto de vida, né? E isso está escrito na teoria. Na prática, a escola só oferece um e toma e cala tua boca, aluno, e é isso que tu vai estudar. Então, eles querem adotar tipo um modelo norte-americano, onde o aluno ele tem várias opções do que ele quer estudar, a formação geral básica. Só que aqui, gente, nós sabemos que a parada é bem diferente, né? Como, por exemplo, a questão da implementação de escola de tempo integral. Eles estão insistindo na escola de tempo integral sem qualquer infraestrutura. Então, toda vez que você observar notícias aí, estado X tem trocentas escolas de tempo integral. São trocentas escolas, tudo caindo aos pedaços. Nossa, o meu vizinho está fazendo obra agora. Tudo caindo aos pedaços. O almoço, macarrão com salsicha todo dia. Não tem local de descanso, não tem nada. É uma precariedade assustadora. IDEB, tu tem que saber, gente, o que é o IDEB, tá? Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado pelo INEP em 2007. Então, preste atenção, não confunde IDEB com ProUni, com SISU, com Pé de Meia, né? IDEB, gente, é um número. IDEB é um índice, tá? 5,8 é uma nota que cada escola, cada ensino tem. Tá? A cada 2 anos reúne um só indicador, dois conceitos. De onde é tirada essa média? Como se fosse uma média matemática. O fluxo escolar, ou seja, a frequência, e o desempenho nas avaliações, ou seja, nota. Tá? Então aqui nós temos inclusive até uma das fórmulas que eles utilizam para calcular o IDEB. Olha. Português mais matemática dividido por 2 versus a taxa de aprovação. E aqui vai sair um dos números do IDEB. Então vamos supor um estado onde o IDEB é 5,6, o governo estadual pode colocar como meta chegar a 6,6. O crescimento de um ponto percentual, né? Que já é algo bem expressivo. Né? Aqui no estado do Pará existe manipulações desses números. Né? De 5 ponto alguma coisa, sei lá, para 8 ponto alguma coisa. Não lembro agora de cabeça. Porque esse número não reflete a realidade do ensino da educação. O aluno, hoje em dia, ele não reprova mais, tá? São criadas avaliações paralelas e mais avaliações paralelas. Então, o aluno ele tem direito à primeira avaliação, segunda, recuperação paralela, terceira, quarta, recuperação final e ainda tem agora uma tal de prova virtual 1, prova virtual 2. Ou seja, o aluno, gente, ele tem mais ou menos 7 ou 8 avaliações para ele passar de ano. Eu pergunto, no tempo de vocês era assim? Tinha tudo isso de avaliação? Então você, gente, que tem filho em escola pública, não se enganem, tá? Infelizmente estão passando essa juventude contra a nossa vontade, tá? Só para ter número, só para o IDEB melhorar. O índice é divulgado a cada 2 anos. 2021 para os anos iniciais do ensino fundamental, 2025 para os anos finais, 2028 para o ensino médio. Essa é a previsão de divulgação de resultados. Nós tivemos agora a prova IDEB 2025. Aqui no estado vai ser divulgado em 2026. Falo isso no estado do Pará. E muitos professores acabam indo nessa barca, gente, porque depois é oferecido o bônus financeiro para os professores. Né? 5 mil, 10 mil, 20 mil para aquelas escolas que aumentarem a nota do IDEB. Então, gente, isso acaba sendo utilizado como
propaganda do governo. E é uma sacanagem que acontece, infelizmente, na educação básica. Então, quando vocês lerem reportagem, observarem aí índices do IDEB, podem acreditar, gente, esses números não são reais. Os nossos alunos estão cada vez mais desinteressados, não estão aprendendo, estão passando de ano de forma forçada. Eles querem, no final, gente, os governos, apresentarem somente número, né? Tipo assim, o Ceará tem o melhor IDEB do Brasil. Mas como o Ceará desenvolveu esse IDEB? O Rio Grande do Sul tem o terceiro melhor IDEB. O estado do Pará, ele teve o maior crescimento entre todos os estados da federação. Mas como isso foi alcançado? De forma manipulada, ok? Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio foi instituído em 98. As notas do Enem podem ser usadas para o acesso ao Sistema de Seleção Unificado e ao ProUni. São aceitas em mais de 50 instituições de educação superiores portuguesas, né? Então, além do Enem ser utilizado na maioria das universidades, não todas, tá? Não todas, como sistema de ingresso, né? E isso também acontece em Portugal. Existem parcerias aí educacionais entre Brasil e Portugal e também países que falam a língua portuguesa. Os participantes fazem prova de 4 áreas de conhecimento, né, que ao todo somam 180 questões objetivas, dividido em 2 dias. Né? Áreas de conhecimento, ciências humanas, ciências da natureza e assim sucessivamente. Cuidado com isso na tua prova, tá? Eu estou colocando aqui. Você que está me ouvindo aí de outro canto do Brasil, isso vem em prova, aliás, isso já veio em uma prova, tá, gente? Desse mês de dezembro. Tema da redação: perspectiva acerca do envelhecimento da sociedade brasileira. Quais são as nossas perspectivas de como envelhecemos na sociedade? Qual o futuro dos idosos? A sociedade está preparada para receber isso? A mudança da pirâmide etária, o sistema de previdência, o sistema médico, tudo isso deveria ser colocado ali, né? Outro tema, professor, outro tema? Sim, filho de Deus. Esse ano nós tivemos 2 Enems, duas aplicações. Tá aqui, olha. Primeira aplicação para o restante do Brasil e a segunda aplicação apenas Belém, Ananindeua e Marituba por conta da COP. Então, o governo do estado do Pará, juntamente com o governo federal, colocaram uma data alternativa, porque durante a COP, gente, não houve aulas nesses municípios. Então, isso iria prejudicar a preparação dos alunos. Então, por isso, a prova foi posterior, 30 de novembro e 7 de dezembro, tá bom? Então, essa aqui, gente, esse primeiro tema da redação foi para todo o Brasil, mais de 4 milhões de inscritos. E esse aqui foi para Belém, Ananindeua, Belém, Ananindeua e Marituba, região metropolitana de Belém, tá bom? A valorização dos trabalhadores rurais no Brasil, né? É interessante como tem gente que não valoriza os trabalhadores rurais, né? Tem gente que mora nas capitais e se acham superiores a pessoas que moram no interior no Brasil, né? Na periferia do Brasil. Eu não gosto nem de utilizar muito essa expressão de periferia. Então eu falei muito disso aqui quando eu estava falando da aula de meio ambiente, né? Que nós não somos contra o agronegócio, a agricultura familiar. Nós somos contra o agronegócio ilegal, né? Então, os trabalhadores do interior, do ambiente agro, do ambiente do campo, eles são muito e muito importantes para nós. Senão, não chegaria feijão com arroz, né? E só foram reconhecidos de fato como trabalhadores a partir ali
da Constituição de 1988, com todos os seus direitos trabalhistas adquiridos. Então é isso, tá, gente? Esse aí é um resuminho do que aconteceu no Enem de 2025. Temos questões polêmicas que já mostro para vocês. PISA. O que é o PISA? Um programa internacional de avaliação de estudantes, né? É um programa que tenta mensurar a qualidade da educação em vários países. E o Brasil participa dessa avaliação. E ele pegou uma PISA, né? Não adianta o Brasil ser a 10ª economia do mundo, a 11ª economia do mundo, mudou agora recentemente, né? Se o nosso sistema educacional é extremamente precário, né? Eu estava até aqui com esse dado, gente, na minha mão aqui no meu celular para mostrar para vocês. Ah, tá aqui. Não. Eu tenho aqui outros dados, né? Os países com maiores médias de anos de escolaridade no mundo, né? A Alemanha, geralmente a galera estuda lá na Alemanha, gente, 14 anos. Suíça, 13 anos. Estados Unidos, 13 anos. Canadá também. Polônia. E o Brasil? O Brasil está na colocação de número 132. Meu Deus do céu. 132, segundo a ONU, tá? Dados do IDH divulgados agora em 2025. O brasileiro, em média, ele estuda 8 anos. Então, olha só, gente, como o nosso país está mal aí na escolaridade, né? O brasileiro está na colocação de 132 e a Alemanha está em primeiro lugar, tá? Então, voltando aqui para o PISA, tá aqui, olha. É uma avaliação feita a cada 3 anos, tá? A última edição foi de 2022. Quem organiza essa avaliação é a OCDE, Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, beleza? É aplicada com estudantes de 15 anos, com a participação de 81 países. China, Japão, Coreia, etc., destacam-se nas 3 áreas de conhecimento e ocupam o topo da tabela. Destacaram-se, né? Entre 2018 e 2022, o Brasil apresentou um desempenho estável no PISA. Apesar de não ter havido queda, mesmo após todas as dificuldades impostas pela pandemia, os índices são preocupantes. O país continuou na parte inferior da tabela, com notas muito abaixo das médias registradas pelos países da OCDE. O Brasil subiu um pouco no ranking entre 2018 e 2022, mas é muito pouco, tá, gente? Muito pouco para um país que se diz a 11ª economia do mundo. Então, no PISA, gente, eles avaliam matemática, leitura e ciências. Matemática, da posição de número 71, foi para 65, próximo da Jamaica, Argentina e Colômbia. Nossa. Leitura, de 57 para 52, melhorou um pouquinho. Perto da Costa Rica, Peru, lá ele, Colômbia e México. Ciências, da posição 64 para 62, empatado com Peru e Argentina. Mostra, gente, como nós precisamos melhorar ainda mais e levar a sério essa avaliação também internacional, né? PISA por regiões no Brasil. Então aqui você vê a disparidade, né, entre as regiões. Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e por aí vai, né? Bora pegar aqui leitura. Eu gosto muito de ler, então eu sempre pego a avaliação de leitura. Norte, aqui nós temos uma média de 382 pontos. Nordeste, 392. Aí olha quando vai para o Sudeste, 420. Sul, 427. Centro-Oeste, 424.
Então você vê, gente, como a educação no Brasil passa por desigualdades regionais, né? Precisamos melhorar o acesso à educação, a qualidade da educação, defender a permanência do aluno, a valorização do professor, livros didáticos que chegam na ponta e não se apegar apenas a IDEB, 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 né? Ultimamente a educação está sofrendo muitos ataques, né, com a questão da criação de várias plataformas de ensino, né, como acontece no estado de São Paulo. Tá? E isso vai refletir com certeza no futuro, até mesmo no IDEB e muito mais nos próximos PISAs. Ok? Uma queda de 13 pontos, desempenho de alunos mais ricos em matemática, né? Então você vê aí desigualdades econômicas interferindo no PISA. Porque, gente, é nítido a diferença, né? Um aluno que vive tranquilamente com seus pais, não tem problema psicológicos, não falta comida em casa, tem energia elétrica bacana, tem internet, estuda numa boa escola pública mesmo, né? Tem transporte público, tem acesso à saúde, tudo isso, gente, reflete em índices educacionais. Mas nós sabemos que, principalmente no norte do país, pela experiência empírica, que isso, infelizmente, é muito triste, não é a realidade da maioria de muitos, não vou dizer maioria, né, de muitos alunos, de nossos alunos da escola pública, principalmente da periferia. Ok? Programa PED-6. A consulta do programa PED-6 do Ministério da Educação ocorre através do aplicativo Jornada do Estudante, a iniciativa que funciona como uma espécie de poupança para o ensino médio. O programa PED-6, gente, ele está tentando solucionar uma problemática do ensino médio que muitos alunos abandonam o ensino médio para trabalhar. Muitos alunos pobres, muitos alunos das camadas populares já chegaram e falaram para mim, professor, não dá, eu preciso ganhar dinheiro. Lá em casa, todo mundo está trabalhando, menos eu. Então eu tenho 17, 18 anos, eu me sinto mal, então eu preciso trabalhar. Mas não dá para conciliar com os estudos. E aí o governo fala, vai fazer o quê? Aluno, fica aí, conclui o ensino médio que eu vou te ajudar financeiramente. Professor, R$ 200 é muito pouco. Cara, não é tão pouco assim, tá? Eu vou te mostrar já já aqui no próximo slide. Tá aqui, olha. Lei tal de 2024, não sei o que tal, decreto de 2024. Tem também os depósitos de R$ 1.000 ao final de cada ano concluído. Olha que bacana. O professor na minha época não era assim, caramba, eu era lisão. Eu também, né? Que o estudante só pode retirar da poupança após se formar no ensino médio. Então, 1.000, 2.000, R$ 3.000, fora os 200. Considerando os depósitos anuais e ainda o adicional de 200 pela participação no Enem, os valores chegam a quanto? R$ 9.200 por aluno. Então o governo fala, olha, toma aqui, vai estudar. Não estuda agora quem não quer. Esse é o discurso do governo, né? São elegíveis ao programa os estudantes de baixa renda. Regularmente matriculados no ensino médio das redes públicas, desde que tenham idade compreendida entre 14 e 25 anos. Alunos que integrem famílias inscritas no CAD único. Então, esses são os critérios. Os estudantes elegíveis que integrem famílias beneficiárias do programa Bolsa Família têm prioridade na concessão dos incentivos. Então a gente já observa um pouco mais, gente, do fluxo escolar, por exemplo, de alunos à noite. Então muitos alunos à noite que antigamente deixavam de frequentar a escola, eles permanecem, né? Não são todos, tá? Tem alguns que só pegam a frequência e vão embora, na cara dura. Por isso que eu só faço a frequência no final da aula. Então, temos aí algumas problemáticas, mas podemos aperfeiçoar o programa para melhorar a educação, sim, sem problema nenhum. E aí as polêmicas do Enem. Aplicada no Pará,
nova prova do Enem tem mais 5 questões antecipadas por estudantes de medicina. Né? Materiais de Ediclei Teixeira volta a exibir itens quase idênticos às provas desse domingo. Comparações feitas pela Folha, isso aqui é a reportagem da Folha, aponta semelhanças com enunciados, tabelas e alternativas. Esse Ediclei Teixeira, a gente é um aluno de medicina que tem um curso online e ali no curso online dele de mentoria aparece ali questões muito idênticas do Enem, sendo que ele fez anteriormente umas provas testes organizadas pelo próprio INEP. Então ele teria, tá? Não estou afirmando. Ele teria ido lá, memorizado umas questões, pagou alguns alunos, teria pago alguns alunos para ir também fazer a prova, memorizado a prova do INEP, uma prova teste, e depois elaborou as questões e escreveu as questões, né, copiou as questões e colocou no seu canal, não é? Na sua mentoria. E cobrava por isso, né? E aí, quando veio a prova, alguns alunos falaram, nossa, a questão estava idêntica que o Edclay colocou para nós, né? Então teria ocorrido um suposto vazamento, tá? Isso na primeira aplicação, tá, gente? No restante do Brasil e agora nessa última aplicação que ocorreu na região metropolitana por conta da COP que eu falei agorinha para vocês, né? Então diz aqui a Folha: menos de um mês após o escândalo envolvendo a participação de perguntas do Enem, as apostilas do estudante de medicina Edclei Teixeira voltaram a apresentar ao menos 5 questões muito semelhantes. Lembrando, tá? Que na primeira aplicação, o INEP ele anulou algumas questões do Enem, salvo engano, 3 questões. E perguntas que apareceram nas provas desse domingo, dia 7 de dezembro, durante o segundo dia de aplicação do Enem na Grande Belém. A reportagem fez a comparação a partir de cópias dos materiais divulgados por Edclay em suas mentorias e em pastas virtuais, como Estarão no Enem, olha o nome da pasta, que foram removidas das redes sociais após a circulação das primeiras informações sobre o caso. Então a Polícia Federal está investigando o INEP também, né? E aqui do lado direito diz a reportagem: com o exame é possível concorrer a vagas em universidades públicas via SISU ou em bolsas de financiamento em instituições particulares, como o ProUni e o FIES. Né? As questões aprovadas são armazenadas no BNI, Banco Nacional de Itens. Então, gente, existe um banco de questões. E esse banco de questões, com milhares e milhares de questões, eles são selecionados a cada ano ali algumas questões. E aí foi muita coincidência esse estudante de medicina ter acertado aí essas questões, né? Muito parecidas as questões mesmo, tá, gente? Mas muito mesmo. Eu já acertei, gente, várias questões do Enem, né? Falo que isso é resultado de muito trabalho e muita experiência, né? Agora, de forma quase que idêntica, gente, eu digo, porque eu trabalho há mais de 23 anos com isso, é impossível, né? Então, fica aí a questão da investigação que vai rolar, ok? Chegamos aqui a questões. Olha aqui, isso aqui foi uma questão agora, recente, tá? O Enem sempre busca atuar com os temas sociais contemporâneos em sua redação. Nesse contexto, faça uma análise sobre os termos propostos em 2025. Analise as afirmativas abaixo e marque verdadeiro ou falso. Então vamos lá. A proposta de redação exigiu uma análise sobre os rumos da sociedade atual em relação à segurança pública. Ele está falando, gente, do primeiro dia de prova. Eu vou voltar aqui. O primeiro dia de prova. Qual foi o tema da redação? Perspectiva acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Tá bom? É referente a esse. Fala do envelhecimento. Como nossa sociedade está abordando esse tema? Qual o futuro dessa questão do envelhecimento aqui no Brasil? Então, tem a ver com a segurança pública? Não. Falso.
O tema visava abordar reflexões amplas sobre o envelhecimento, incluindo envelhecimento ativo, qualidade de vida e adaptações sociais necessárias? Verdadeiro. Nós já falamos aqui, inclusive, nessa questão de expectativa de vida. Lá na aula de sociedade. Volte aí 2 casas. O tema restringiu o candidato a tratar exclusivamente de políticas de saúde da população em geral? Da população em geral, não, né? Da galera mais idosa. O tema de 2025 não tinha qualquer relação com preocupações sociais atual? Não, tem sim preocupações com a questão atual do envelhecimento. Sendo assim, a alternativa correta é letra D de dado. Ok? Tranquilo, né, gente? Essa parte de educação, na prova de atualidades, eu julgo ser bem mais fácil do que outros conteúdos. Segundo, o governo federal lançou em 14 de 1 de 2025 um programa com ações voltadas para a melhoria da qualidade de ensino na educação básica. Prevê esse programa que os estudantes universitários que optarem por cursos de licenciatura. Estamos temendo, gente, no Brasil, um apagão de professores, tá? Uma carência de professores. Poderão aderir uma nova versão do PED-6, voltada para este público, né? Além disso, professores que aceitem lecionar em áreas com carência de educadores também receberão incentivos financeiros. Então, cuidado com isso na tua prova, tá? Professores estão recebendo, estudantes de licenciatura estão recebendo incentivos financeiros para se formarem enquanto professores. Qual o nome do programa lançado pelo governo federal? A questão aborda: Meu Professor, Minha Vida, Bolsa Escola, Mais Professores para o Brasil, Avança Educação ou Qualificação para os Professores. Então, gente, eu mostrei aqui para vocês o PED-6. O PED-6 é alunos do ensino médio. Outro grande problema da educação é a carência de professores. Muita gente hoje não quer ser mais professor. Por quê? É uma vida estressante, a carga horária de trabalho é muito alta, o salário não é muito bom. Então, eu sou formado há, 20 anos, né? Eu não recomendo ninguém agora, nesse momento, ser professor. Agora, tá? Porque realmente está muito complicado, né? Para quem já está na área, dá para levar mais ou menos tranquilo, né? Para quem tem várias atividades financeiras, dá para levar, né? E aí, qual o nome do programa? Tá aqui, gente. Mais professores. Então, cuidado com isso na tua prova, né? Então, você vai ter direito a cartão de crédito, a desconto em um hotel. Também criaram uma carteira do professor, que o professor tem direito a pagar meia, né? Vai receber uma grana também quem está fazendo o curso de licenciatura. Tudo para contribuir para a formação de professores. Ok? É isso, gente. Dá uma pesquisada aí no programa Mais Professores. Se aparecer na sua prova, você vai acertar. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Quem quiser adquirir a apostila aí de atualidades com todos esses conteúdos, é só chamar aí no WhatsApp. 83080242, prefixo 91. Então nós já vimos aqui, gente, política, economia, transporte, sociedade, meio ambiente. A aula de hoje foi educação. Então estamos terminando aqui essa aula. Na próxima aula vamos ver saúde e, se Deus quiser, vamos concluir todo esse conteúdo. Beleza, gente? Deixe seu like, inscrevam-se. Me digam aí, gente, nos comentários de onde vocês estão assistindo essa aula. De qual cidade, de qual estado, se vocês estão assistindo de Marte, sei lá. Valeu, galerinha! Aqui é o professor Rogério Silva do canal História para Todos. Até a próxima! Fui!